E aí, seja bem-vindo para o podcast 50K. Eu estou aqui com a Diana. Oi. Qual tipo de conteúdo te deixa mais próximo de 50K? Isso. Beleza? Então, Diana, podemos começar? Vamos. Tá? A Diana não gosta de aparecer, então ela é nossa funcionária oculta. Por enquanto, né? Por enquanto. Diana, o tema da live hoje que você escolheu é qual conteúdo te deixa mais próximo dos 50K em um? Isso. Tá, e eu já vou para a primeira pergunta. Sim. Qual tipo de conteúdo eu devo fazer para chegar aos 50K em um? Que tipo de conteúdo? Sim. É que, na verdade, hoje as empresas que querem aparecer, elas precisam fazer conteúdos que engajam com os clientes, que no caso é um conteúdo de valor. É preciso entender o que é valor para o cliente. Para alguns que gostam de carne, você não pode simplesmente oferecer um produto vegano. Então você precisa entender qual que é o seu cliente e entregar produto de valor. Porque o que nós mais temos hoje escasso é tempo. Tá certo. Então, quando as pessoas param para ver algo, ela demonstra que ela tem interesse. Então, você precisa encontrar qual é o tipo de conteúdo que esse cliente quer ver. Que tipo de conteúdo que agrada a ele. O que ele espera, o que ele almeja. Não é só simplesmente jogar o conteúdo, né? Tem que saber. Sim, né? Não é simplesmente só colocar um produto e achar que esse conteúdo ele está agradando todo mundo. Porque pode ter uma falsa ilusão que esse conteúdo ele está tendo engajamento. Só que não. Tá, e qualquer tipo ou formato traz resultado? Não. É claro, tipo assim, tem que ser de acordo com quem vai fazer o conteúdo. Tem que ser de acordo com quem vai, no caso, estar à frente. Se você é o expert, né, e você se sente mais à vontade com as câmeras, tudo beleza, né? Só que, no caso dessa pergunta que ela fez, vou responder, é que assim, tem pessoas que têm dificuldade com as câmeras. Você é uma delas, tem dificuldade com as câmeras. É verdade. E que no caso for um expert, que no caso ele é um escritor. A maioria dos escritores tem dificuldade em aparecer, são mais introvertidos. Então esse conteúdo desse escritor tem que ser o quê? Tem que ser escrito. Pra mim tá sendo bem difícil aparecer, mas eu vou aparecer. Uma hora eu viro a câmera pra você, sem você saber. Então esse conteúdo ele tem que ser de acordo com o expert, né? É claro, se essa pessoa tem dificuldade de aparecer nas câmeras, ela pode fazer um podcast. Podcast hoje ele está sendo um dos conteúdos mais consumidos no mundo, inclusive no Brasil. Há tempos atrás a Globo ganhou como um dos melhores podcasts. E poucas pessoas sabem disso. Então, é preciso alinhar esse conteúdo com o cliente. É claro que nós sabemos que o conteúdo em vídeo, você consegue mensurar. Você consegue entender se o seu conteúdo está agradando ou não. Então, as plataformas, elas te possibilitam isso. Te propiciam você colocar o seu conteúdo em vídeo, que é o que eu recomendo, e você mensurar se as pessoas estão assistindo. Por quê? É preciso você entender que se você está fazendo conteúdo de valor, as pessoas vão colocar o seu tempo lá para poder assistir. E se você coloca um conteúdo curto, digamos de 2 minutos, se você coloca um conteúdo de 2 minutos, é provável que se o seu conteúdo for bom, essas pessoas assistam até o final. Sim. Isso. Agora, se o conteúdo não for bom, as pessoas passou 3 segundos e não assistiu. Então quer dizer que, esse conteúdo não está alinhado, não está bom. E se você coloca um conteúdo maior e a pessoa permanece naquele conteúdo, é porque o conteúdo realmente fez alguma diferença na vida dela. Isso é muito bom. Então fica atento, viu? Fica atento. E onde tem mais resultado desses conteúdos que eu devo fazer? Assim, tipo, qual plataforma que deve postar esses conteúdos? Então, esses conteúdos devem ser postados nas redes sociais,
Em todas. Se você já teve o trabalho de fazer esse conteúdo, por que não postar em todas? Você vai perder pouco tempo da sua vida postando. O mais difícil é fazer o conteúdo. O mais difícil é fazer esse conteúdo. É que, na verdade, você não deve fazer o conteúdo. Você deve documentar. Documentar? Isso, você deve documentar. Porque te poupa energia para as coisas cruciais, para as coisas mais importantes. Então, você documenta esse conteúdo e depois ele retira pequenas partes dele e coloca. Então, você pega um todo, um conteúdo grande, e depois você diminui ele em pequenos pedaços. Nós aqui chamamos eles de conteúdos pequenos de conteúdo gasolina, e o conteúdo maior, que é mais profundo, de conteúdo pré-sal. Pré-sal? Conteúdo pré-sal. Que faz a analogia à própria Petrobras mesmo, quando eles tiveram que perfurar e encontrar o pré-sal, levou-se muito tempo e muito esforço para se conseguir alcançar. Só que é um conteúdo que eles encontraram depois dessa perfuração de muito valor. Então, quando você for postar, você tem que postar um conteúdo grande e vários derivados desse conteúdo. Vai tirando vários. Vai tirando vários. Tá. E como posso mensurar que estou no caminho certo com o tipo de conteúdo que estou fazendo? Então, um meio de você mensurar isso daí, se você está colocando um conteúdo de real valor que as pessoas realmente estão querendo, é você ver se esse conteúdo está sendo compartilhado. Se esse conteúdo faz alguma diferença na vida daquela pessoa. Porque as pessoas só compartilham aquilo que gosta, aquilo que faz sentido. Ninguém quer passar vergonha. Então as pessoas realmente vão compartilhar. Que nem livro. Ninguém empresta um livro que seja ruim. Que nem eu já perdi diversos livros, mas você sabe, né? Então, ninguém empresta um livro que é ruim. Todo mundo empresta um livro que vai fazer diferença na vida da outra pessoa. E nas redes sociais você precisa entender isso. Que quando existe o compartilhamento daquele conteúdo, existe uma grande chance de você estar fazendo a grande diferença na vida da pessoa. E quando a pessoa compartilha, fica muito mais fácil daquela outra pessoa consumir. Porque veio de alguém próximo a ela. Gera mais segurança, né? Quando a gera mais segurança. Deve ser bom. Sim, que nem. Você não vai pedir dinheiro emprestado para alguém que você não conhece. Você pede dinheiro emprestado para alguém que você conhece. E a pessoa só te empresta esse dinheiro se ela te conhece. É claro que existem os bancos, né? Mas digo assim, no tete a tete, tipo assim, do 1 para 1, a pessoa só vai te emprestar se ela sentir em você uma certa garantia que você é uma pessoa idônea. E quando a pessoa compartilha algo, é a mesma coisa. É louco, né? Mas é preciso entender como é que funcionam as plataformas. E outra forma de você mensurar se você está no caminho certo é, como havia dito antes, é em visualizações. Se as pessoas estão visualizando, se as pessoas estão perdendo tempo vendo aquilo ali. Certo. Porque tempo, querendo ou não, é dinheiro. As pessoas não querem perder tempo. As pessoas estão cada vez mais corridas. E as plataformas, existe uma disputa enorme. Pelo quê? Pela atenção. Que nem hoje nós estamos fazendo uma live. Existem diversas pessoas hoje, nesse exato momento, fazendo live. Então, são muitas. Então você precisa compreender. E esse conteúdo estar alinhado com o que o cliente quer, para você saber se realmente essa foi a pergunta, é se ele está sendo compartilhado ou se ele está tendo uma porcentagem boa de visualizações. Ele ter curtida, coraçãozinho, essas coisas, isso não significa nada. Por que eu digo não significa nada? Porque tá no feed ali da pessoa. A pessoa leva o quê? 5 segundos, no máximo, pra dar um coraçãozinho. No caso do Instagram ou no Facebook, dá uma curtida. Então isso, no caso, para mensurar, não tem como. Porque às vezes a pessoa assistiu um vídeo seu e ela gostou de você. E ela começa a curtir as coisas que mesmo sem visualizar. Ela, só por gostar de você, você já criou uma empatia com ela e ela vai e curte.
Às vezes ela nem abre o próximo vídeo, não é só Ela- vai lá e curte. Ela não abre, ela só vai lá Vai e lá curte. já curte, E passa a porque- timeline. É isso mesmo. Né? Esse é um dos grandes erros. Às vezes a pessoa tá vendo, que nem tem vídeo nosso que tem um monte de curtida. Mas não é assim que é avaliado. Né? É avaliado se a pessoa gasta o tempo dela ali com você, assistindo. E qual a quantidade que deve ser feito desses conteúdos? Então, a quantidade que deve ser feita é quanto mais melhor. Certo. Não tem uma quantidade certa. O ideal hoje é que você tenha um relacionamento com seu possível avatar todos os dias. Que você tenha conteúdo pelo menos todos os dias. E aí entra no conteúdo que eu falei, que é um conteúdo gasolina, né, que nós apelidamos aqui, e o conteúdo pré-sal, que é um conteúdo mais denso, conteúdo mais profundo, conteúdo maior. Então é preciso ter esses dois tipos de conteúdo. Por quê? Porque às vezes você está assistindo alguma coisa relacionada a um determinado assunto e você gostou daquele assunto, você gostou daquela pessoa que está passando. E aí você vai procurar mais para saber e você não encontra. E você se sente o quê? Frustrado. Eu me sinto frustrada quando eu gosto de alguém, vou lá procurar e não tem. Eu me sinto frustrado quando às vezes eu vou procurar um determinado assunto de algumas pessoas que eu gosto e não encontro. Não encontra esse conteúdo. Então é preciso, no caso, a pessoa que é um produtor, você que é produtor, você que é um empresário, você que é um empreendedor, precisa estar ligado nisso. Que as pessoas, se ela gosta de você, ela quer mais conteúdo, ela quer consumir mais. Se você não estiver atento a isso, realmente você está perdendo a oportunidade de ter um cliente novo. Ou, quem sabe, de estar deixando dinheiro na mesa. Tá. E basta somente subir o vídeo puro ou precisa fazer uma copy, que é o headline, né? Como é que se fala? Então, é assim, como tem muita concorrência, como tá demais a concorrência, como tem muitas coisas chamando a atenção das pessoas. Tem diversas coisas. Desde diversas coisas acontecendo nas plataformas, como em casa. Às vezes a criança está chamando a atenção da mãe, às vezes o marido está enchendo o saco, às vezes chegou tá tudo mais. Se você não tem algo que chame a atenção da pessoa, fica difícil. Se seu vídeo tá ali cru, somente a sua cara, é difícil ela se interessar. Então é preciso ter uma headline que chame ela, que demonstre, opa, peraí, eu vou falar sobre tal coisa. Tal vídeo você vai encontrar tal coisa. Uma copy faz muita diferença. A copy faz muita diferença. Tanto que existe a profissão de copyright, que são pessoas que ganham grana muito, muito alta para simplesmente só escrever. Então a copy ela faz total sentido no vídeo. E é como se fosse comprar um livro sem capa. É verdade. E a capa ela faz um sentido. Que nem esse vídeo hoje, ele tem que ter capa. Se o vídeo não tiver capa, fica difícil também. Por quê? Tudo é um entorno do vídeo. Então você adorna esse vídeo mais atrativo, você deixa esse vídeo mais atrativo. E isso faz com que ele seja mais compartilhável e mais interessável. Então é preciso estar atento a isso. E se eu fizer, tipo, um monte de conteúdo, né? E ficar 2 ou 3 semanas sem fazer mais nada? Deixa eu aumentar aqui, né? Eu acho que você está falando baixo. Você acha? Então, sua pergunta foi se fizer... Como é que é? Se eu fizer conteúdo, vários conteúdos, e ficar 2 ou 3 semanas sem fazer mais nada. Só com aqueles conteúdos. Então, deixa a moto passar. Então, se você faz 2, 3 semanas, você já teve o trabalho de fazer. Uma, que você demonstra que você é preguiçoso, né? E 2, que não vai surtir efeito, porque você tem que ter consistência. É preciso ter consistência em tudo que você faz. Que nem, você pega um grande jogador de futebol, que hoje está no auge da sua performance. E a pessoa só olha hoje. Mas esquece que vem de anos trabalhando. Vem de anos. Então, na criação de conteúdo é a mesma coisa. Ninguém aparece da noite por dia. Ninguém. É preciso ter uma consistência.
em relação a esses conteúdos? E postar sempre. A partir do momento quando a pessoa ela deixa de postar, ela perde a audiência. E é aquela máxima lá: quem não é visto não é lembrado. Por aí E mesmo. os seus concorrentes estão atentos a isso. Hoje as pessoas estão atentas a isso. Hoje as pessoas estão conscientes que o conteúdo ele aproxima mais. É claro que no caso tem um público, tem uma galerinha que ainda está dormindo em relação a isso. Está dormindo, e o grande problema de você estar dormindo é que outras pessoas não estão. E quando você acordar... Já era. Não, já era não. Vai ser mais difícil, não é que já era. Né? Sempre é Só possível. se atrasa. Sempre é possível. Só que você precisa entender que se você começar hoje, a sua árvore vai estar muito maior daqui a 3, 4, 5 anos. Adoro essa analogia da árvore. Então, Ela é muito boa. né? Então é preciso começar hoje. E é preciso não parar. Começou, tem que manter essa quantidade. E a tendência é o quê? Só aumentar. A tendência é fazer com que esse conteúdo, a quantidade, a partir do momento quando você tiver uma equipe, tiver toda uma estrutura legal, que essa quantidade de conteúdos, ela dobre. Que ao invés de você postar 1 por dia, você coloque 2 por dia. Depois 2 por dia, depois 3 por dia. E aí você se aproxima mais do seu cliente. Você ajuda o seu cliente com conteúdos relevantes, de extremo valor. É preciso entender o que é valor. Tem que ser relevante, né, o conteúdo. Isso, mas o valor não é o que é o valor para mim. É o que é o valor para a pessoa. Que nem quantas pessoas às vezes não chegam para nós e falam assim: bah, que legal isso aqui, quer falar sobre um determinado assunto, só que você só simplesmente concorda, mas porque aquele assunto não te interessa. Ou vice-versa, quando você quer falar sobre uma coisa super importante para alguém que você considera importante e para a pessoa é irrelevante. Tá. E assim, se eu quiser fazer apenas imagem. Então, se você quiser fazer apenas imagem, você pode fazer imagem. Tem outros players no mercado que se utilizam de imagem. Tem players que se utilizam apenas de texto. Só que a grande dificuldade é que a pessoa, ela precisa, na cabeça da pessoa, daquele cliente que você quer atingir, ela precisa do quê? Do gatilho da familiaridade. Ou da similaridade. Que quando a pessoa ela te vê várias vezes, ela se sente mais próxima. Olha que louco. Por isso que as grandes marcas pagam caro por influencers. Porque é um rosto conhecido. Olha só, é um rosto conhecido. Mas você pode ser esse rosto conhecido. Você não precisa pagar para o Cauã aparecer para você. Você não precisa. Então a maioria não se dão conta disso. Que quanto mais você aparece, quanto mais você cria conteúdos que ajudam essa pessoa a resolver um problema, mais ela se sente próxima a você. E você começa a fazer parte da vida dela sem você querer. Engraçado. E você começa a acompanhar coisas relacionadas à vida dela que não tem importância sobre o conteúdo que ela passa. Mas, no caso, o cliente que recebe, ele começa a interagir com isso também. E quem, no caso, foi esse expert, foi esse infoprodutor ou esse empreendedor, ele precisa estar atento a isso, que a criação de conteúdo, que no caso é texto ou imagem, não aproxima. É legalzinha para gerar uma frase de impacto ou coisa parecida, mas não te torna próximo. Não faz você criar uma autoridade na cabeça da pessoa. E a autoridade que eu digo é a autoridade relacionada àquilo que você quer passar. Porque eu posso ensinar hoje marketing e empreendedorismo digital, só que se eu for falar sobre física ou sobre outro determinado assunto, eu vou ser um Zé Ninguém. Então é preciso entender que essa autoridade cria na cabeça daquela pessoa que te vê. Não em todas, somente naquela. E o vídeo ele proporciona isso. Já texto e imagem não. Já aproxima, né, o vídeo. Uhum. Tá. E tem um tamanho específico que esses vídeos devem ter?
Então, o tamanho específico, propriamente, é você que determina. É claro que quando você vai impulsionar, quando você vai entregar esse produto para os clientes, você tem que se adequar à plataforma. Que nem Facebook, Instagram. O Facebook, você consegue impulsionar um conteúdo mais denso. Você consegue impulsionar um conteúdo pré-sal. Só que no Instagram, não. Embora você, no caso, nós estamos no IGTV, e é um conteúdo maior, mas você não consegue impulsionar esse conteúdo, direcionar para mais pessoas, a não ser que esteja aqui, ao vivo. Fora isso, não tem como. Então é preciso estar atento. Você precisa de conteúdos pequenos, que as pessoas consumam esse conteúdo e que se interesse por um conteúdo maior. Ou você tem que estar... Vizinha doce. Ou você tem que estar atento ao quê? Você tem que estar atento que esse conteúdo pequeno... Pode deixar. Tem que estar atento que esse conteúdo pequeno, ele também faz uma diferença. E tem que estar de acordo com a plataforma. Sim. Nossa, já vamos para a última pergunta. Já? Foi curtinho hoje? Nossa, foi bem curto. Qual a intenção maior de se fazer esses conteúdos? Então, a intenção maior de se fazer esse conteúdo... Milena, fica lá um pouquinho. Então, a intenção maior de se fazer esse conteúdo é criar audiência. Você cria audiência para quê? Para gerar um engajamento com seus clientes. Entendeu? Então, a intenção maior de criar conteúdo, de fazer com que esses conteúdos cheguem até esses clientes, é criar uma audiência cada vez maior. E só criando audiência você consegue fazer lançamentos. Você consegue escalar a sua empresa. Tem que ter audiência, né? Não adianta. Sem audiência não adianta. Né? Você cria uma audiência com esses conteúdos e assim a sua lead fica mais barata. Explica o que é lead aí. Leads são possíveis clientes seus. São aquelas pessoas que se interessaram pelo aquilo que você quer falar, pelo aquilo que você quer proporcionar, e ele pode vir a virar um possível comprador seu. Então é lead. Então quando você cria conteúdo de valor que as pessoas querem ouvir, você diminui esse custo por lead. Você diminui. Quando você vai, na hora que é necessário você gastar o dinheiro para poder fazer essa captação dessas leads e poder vender para essas pessoas, o custo dessa lead fica mais barato. Então você consegue, ao invés de pagar um valor exorbitante, um valor alto, você paga um valor baixo. Porque a intenção é você comprar a atenção aonde está barato e vender para essa atenção. Certo. Então, por hoje foi só isso. Fecha a porta, Milena. Eram essas perguntas. Sim. Hoje você foi curto. Foi rápido hoje. Não, beleza. Sem problema nenhum. Hoje foi curto. Só para você ter um maior entendimento sobre o que é um conteúdo que te deixa mais próximo dos 50k em um. Tá? São conteúdos de valores que essa audiência que você vai criar quer ouvir. Quer ouvir de você mais e mais e mais. Então é preciso estar atento. Beleza? Então eu te vejo no próximo episódio do 50k em 1. Tá? Até a próxima. Até mais.